Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história. A história de um grupo que fez história. Como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, trata-se da história do GOT7. O GOT7 foi um dos principais grupos a revolucionar a história do K-pop e a fazer ele ser reconhecido mundialmente. E o GOT7 não é somente importante para a história em si do K-pop, mas para a minha história como K-popper individualmente falando. Porque o GOT7 foi o primeiro grupo que eu gostei e, basicamente falando, foi ele que abriu as portas para que eu entrasse nesse universo, conhecesse outros grupos e me tornasse a K-popper que eu sou hoje. Então, se não fosse eles, provavelmente hoje eu não estaria aqui gravando vídeo e falando sobre K-pop com vocês. E embora eu não me considere uma HC, porque eu não sigo assiduamente tudo que eles fazem, mas eu tenho um carinho muito especial pelo grupo, e como eu disse, eles foram o primeiro grupo, e o primeiro a gente nunca esquece, então eu senti a necessidade de fazer um vídeo para homenagear eles, e também para apoiar todas as HCs e todo o pessoal que gosta do grupo, e assim como eu, ficou muito triste com essa notícia e com tudo que está acontecendo há tempos, mas que essa semana passada principalmente estourou praticamente uma bomba. Então no vídeo eu vou contar alguns dos principais feitos deles e contar um pouco da história deles mesmos, mas sem mais delongas, vamos então para o vídeo. A primeira aparição do GOT7 foi no dia 6 de setembro de 2013, num reality show da Mnet chamado Who's Next? Quem é o próximo? E nesse programa eles basicamente batalharam contra os trainees da YG, que hoje são os membros do Winner e também do iKON. Naquela época o grupo ainda não estava definido, nenhum deles, na verdade nenhum desses três grupos, então não estava o GOT7 completo, foram apenas alguns membros. E no início o JYP também pretendia debutar apenas JJ Project, que já estava há algum tempo em ativa, e também Markson. Só que depois dessa apresentação com os trainees da YG, o YG em si elogiou muito o Bambam por ele ser muito carismático, isso chamou muita atenção dele, e como o YG e o JYP têm uma amizade muito grande, o JYP considerou debutar também o Bambam, e por consequência depois vieram os outros membros. Um ponto também a se declarar, um ponto importante ao pautar aqui, é o debut do Youngjae. Então Youngjae também foi um membro que treinou muito pouco, na verdade, acho que o tempo de treino dele foi um dos menores do K-pop inteiro. Ele não chegou a treinar 8 meses, mas o menino é tão bom que ele acabou entrando como vocalista principal do GOT7. E no dia 16 de janeiro de 2014, aconteceu o debut oficial do GOT7 com o single Girls, Girls, Girls. Hey! Girls, girls, girls that love me. E nessa época, então, o grupo já tinha sua formação original que a gente conhece até hoje. Mark, Jackson e Bambam formando a Rapline, JB, Youngjae, Youngyeon e Jinyoung formando a Vocal Line. Algumas informações básicas. Então a empresa deles, como vocês já sabem, é a JYP, uma das Big Three, juntamente com a SM e a YG. O nome do fandom é iGOT7, porém o Mark, como ele é um estrangeiro, ele não estava ainda adaptado com a escrita em coreano. Uma das vezes em um fansign ele foi escrever o iGOT7 e acabou se confundindo e escrevendo HCs. Só que foi um erro muito bonitinho e todos acabaram adaptando esse nome, e o fandom então hoje é mais conhecido por HCs do que iGOT7. E o HCs também deu origem ao Like Sticks, então se vocês repararem bem, o Like Stick do GOT7 é um passarinho, que HC significa pássaros. E o lema deles é Come and Get It, ou seja, venha e pegue. E eles também têm um estilo muito próprio, que é hip hop misturado com truques de artes marciais. Então foi uma novidade muito grande, até mesmo o YG diz que se surpreendeu muito. No reality do Stray Kids ele ainda comentou sobre o GOT7, que o GOT7 estava pulando por todo lado por causa das acrobacias e truques de artes marciais que principalmente o Mark e o Jackson faziam. Na verdade, eles são os responsáveis por isso. Eu já vi o JB ele fazendo alguma coisinha, os outros membros, mas o encargo mesmo é o Mark e o Jackson, que estão em cargo dessas
habilidades, assim dizendo. O primeiro álbum deles foi lançado no dia 20 de janeiro de 2014 e esse álbum ficou em primeiro lugar na Billboard na categoria de World's Album. Isso apenas alguns dias depois do debut. Então é algo muito impressionante. É claro que grupos da Big Three sempre têm uma divulgação maior e melhor também. Então já é esperado que eles tenham um bom debut, mas não é uma coisa garantida. O mérito se dá totalmente ao grupo. Logo depois disso, eles já ganharam seu primeiro reality show, o Real Got 7, que tinha uma pegada de mostrar os membros como eles são realmente. Então, Real Got 7, como o Got 7 é realmente. E logo depois eles também assinaram um contrato com a Sony Music para exercer atividades no Japão. No dia 30 de setembro, eles lançaram o primeiro single em japonês, o MV de Around the World. E esse MV ficou no primeiro lugar em vários charts do Japão e também em terceiro no Oricon, que é um dos principais charts por lá. No dia 22 de outubro, eles tiveram seu debut oficial no Japão e esse nome, Around the World, expressava a vontade e o desejo dos membros de serem conhecidos ao redor do mundo. E como eles muitas vezes já falaram, eles se consideram um grupo global e os membros também não é um grupo muito convencional porque tem vários membros de diferentes lugares do mundo. Entre os coreanos, os grupos coreanos, na verdade, que debutaram no Japão, na época deles, o GOT7 foi um dos primeiros e dos únicos que conseguiram alcançar tão boas colocações nos charts por lá. No dia 17 de novembro de 2014, eles tiveram seu comeback coreano novamente com o single Stop Stop It. E esse MV conseguiu alcançar 1 milhão de views nas primeiras 24 horas. Hoje a gente pode falar assim, nossa, só 1 milhão? A gente vê BTS batendo recordes ali, batendo mais de 100 milhões, quase 200 milhões por MV. Só que naquela época, 2014, bater essa marca era um feito muito e muito grande. No dia 13 de julho de 2015, o grupo voltou, teve seu retorno com o álbum Just Right e a faixa título Just Right. E o MV de Just Right atualmente é o MV mais visualizado do grupo, chegando a mais de 350 milhões de views. Ele também é o 7º MV da JYP mais visualizado, ficando apenas atrás do Twice. Então, GOT7 é o segundo grupo com mais views em um MV. 3 meses depois, eles tiveram outro comeback, então os fãs ficaram todos esperando que vinha um conceito parecido com Just Right ou uma continuação, mas eles inovaram totalmente, trazendo o MV de Feel Do. E Feel Do também tem um conceito mais maduro e é o segundo MV do grupo mais visualizado, com mais de 190 milhões de views. Em 6 de outubro, eles conseguiram sua primeira vitória em um programa de música, o programa The Show, e no dia 10 de dezembro, Just Right concedeu a eles novamente o primeiro lugar na Billboard na categoria de World's Album. 12 de abril de 2016, lançamento de Home Run. E o grupo ficou muito feliz e os fãs também, porque pela primeira vez eles promoveriam com uma faixa composta por um dos membros, que no caso foi o JB. No dia 29 de abril de 2016, eles deram início à sua primeira tour, a Fly, que passou por diversos países, incluindo China, Japão, Singapura, Tailândia e Estados Unidos. Apenas algumas cidades, mas sim, eles já foram para os Estados Unidos. E essa turnê teve grandes destaques e os principais deles foram as subunidades. Então teve o Mark com o Jin-young, teve JB com o Youngjae e também teve a subunidade entre o Jackson e o Gion e Bambam. E outro destaque também foram os covers icônicos e épicos que eles fizeram de girl groups. Então eles fizeram alguns covers do Red Velvet, Girlfriend e do AOA. 27 de setembro, eles tiveram outro comeback com o lançamento do álbum Turbulence e a faixa título Hard Carry.
Hard Carry rendeu muitos comentários e também muitos covers, de muitos grupos fizeram covers dessa música, e também é uma das músicas mais conhecidas do grupo, uma das mais impactantes. E por falar em Hard Carry, ela entrou no iTunes dos Estados Unidos na posição 93. Como eu havia dito antes, hoje a gente vê o BTS, por exemplo, chegando ao primeiro lugar da Billboard, dos charts da Billboard, mas nem sempre o K-pop teve tanto destaque assim. Então naquela época foi um feito em tanto. Hard carry hat. Let it go now. Until time out. Hard carry hat. Em dezembro de 2016, eles conseguiram o seu primeiro Mama. Então quem acompanha o K-pop sabe que o Mama é uma premiação muito importante. É a premiação mais importante para os grupos de K-pop. Então conseguir um troféu no Mama é um feito também histórico. 13 de março de 2017, eles tiveram outro comeback coreano com o álbum A Rival. E esse álbum vendeu mais de 220 mil cópias apenas na pré-venda. Esse álbum teve como faixa título Never Ever, também uma das mais famosas e populares do grupo. Never ever ever gonna make you cry. 다시 울리지 않아 걱정하지 마. Baby you're mine, baby you're mine. 10 de outubro de 2017, lançamento do 747. 747 é um dos principais álbuns do grupo e um dos mais importantes tanto para os membros quanto para os fãs, porque os membros tiveram ali uma participação muito ativa na composição das letras, desde a título, que foi composta pelo JB e o Air, e as outras músicas também os membros ou compuseram ou tiveram participação na letra, mas eles tiveram toda um trabalho ali, um envolvimento com todas as letras desse álbum. E esse álbum também ficou em primeiro lugar no iTunes de vários países, inclusive no Brasil. 12 de março de 2018, lançamento do Eyes on You, com a faixa título Look. Esse álbum também rendeu 2 primeiros lugares na Billboard, na categoria de World's Album e Hit Seeker Album. 17 de setembro de 2018, lançamento de Present You, com a faixa título Lullaby. E esse álbum foi diferente porque todos os membros ganharam minis MVs com suas músicas. Então todos eles tiveram um solo ali e também um MV para os seus solos. Esse álbum também foi muito importante para os membros e para os fãs. E ele também ganhou o certificado de platina após vender 250 mil cópias. 13 de dezembro de 2018, lançamento do Present You and Me, com a faixa título de Miracle. Então Miracle foi lançada em uma época natalina e ela tem essa pegada um pouco mais natalina. Então é um MV muito lindo. Eu recomendo que todos vão ver Miracle depois que vocês terminarem de ver esse vídeo. 20 de maio de 2019, lançamento do Spin Top com a faixa título Eclipse. Esse álbum foi indicado a 2 categorias do Golden Disco Awards e levou a categoria Álbum Bon Sen. Ele também ficou em primeiro lugar no Gaon, que é um chart coreano muito popular e importante. 20 de abril de 2020, lançamento do DAI com a faixa título Not by the Moon. Ele também ficou em primeiro lugar no Gaon e levou o certificado de platina após vender 250 mil cópias. 30 de novembro de 2020, lançamento do último trabalho do GOT7 sendo um grupo da JYP, o álbum Last Piece, com o título Last Piece. Então, isso foi quase uma carta de despedidas. A gente não sabe se o GOT7 ainda vai lançar alguma coisa com o nome de GOT7, porque o grupo tem seu contrato que o nome passa a ser deles. Então, o selo GOT7 é do GOT7. Então, eles podem sim lançar aí alguma coisa futuramente, mas esse então encerrou os trabalhos deles como um grupo da JYP. You can complete my circle. The most important last piece. E a última aparição deles foi no Golden Disco Awards desse ano. Então, a última aparição deles sendo um grupo da JYP, na verdade, porque, como eu disse antes, pode ser que eles ainda não façam muitos trabalhos juntos como o GOT7, porque eles têm uma amizade muito forte, muito bonita, então é provável que eles não se separem. Então, para terminar o vídeo, eu vou deixar vocês com esse tweet maravilhoso do Mark. Como ele disse no tweet, não vejam isso como final, é apenas um começo, um recomeço.
Os membros têm uma amizade muito forte entre eles e também um laço muito forte entre os fãs, e isso não vai se desfazer. Então, independente deles estarem juntos atuando como GOT7 ou cada um seguir sua carreira e ir para um lado, pensem que eles vão estar buscando seus sonhos. Agora é a hora deles experimentarem coisas novas. Eles tiveram muito tempo como um grupo, muito tempo se limitando, vivendo só para aquilo. Então essa é a hora deles viverem realmente a vida deles e também de testarem seus limites, verem que eles são muito mais que apenas um grupo de uma empresa, que o potencial está todo dentro deles, que eles não precisam de uma empresa em si para serem maravilhosas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!